O Adrian perdido. Ô Adrian, o que tu tá pensando aí, cara? Ô Lucas, então cara, parei aqui para refletir um pouco sobre qual é o papel do profissional de educação física, então o nosso papel na vida das pessoas, que é cada vez mais comum que eu acabo vivenciando, acabo vendo tanto no Instagram como no YouTube e outras várias plataformas, é o profissional de educação física mostrando ou postando um videozinho do aluno passando mal, vomitando e treino pesado, treino intenso é assim, né? Porque o aluno tem que passar mal, esse é o nosso papel, né Lucas? Então treino de alta intensidade, porrada mesmo. Então será mesmo que esse é o nosso papel? Nós que somos profissionais da saúde, temos que entregar qualidade de vida, melhora da estética, melhora da saúde, tanto articular, tanto até mental está relacionado ao treinamento da musculação. Então será que esse é o nosso papel, Lucas? Pegar e fazer a pessoa vomitar, passar mal? Então sobre isso que eu estava pensando. Então comenta aqui embaixo para mim, qual é o papel do profissional de educação física? Eu quero saber a sua opinião. Ô Adrian, então eu queria entender qual que é o verdadeiro papel do profissional de educação física. Antes disso, só para não esquecer, né? Então vamos fazer a intro do nosso canal. Bem-vindo, galera, do canal Descomplicando a Musculação. Hoje a gente vai descomplicar qual que é o papel do profissional da educação física na sua vida. Lucas, você vai responder essa pra nós, cara. Você vai ter que responder. Então, bora lá. Vamos virar aqui, ó. Boa! Bora, Lucas. Então lá, pegando o gancho já do que o Adrian falou, e é muito verdadeiro isso aí que foi comentado, né? O papel do profissional de educação física está totalmente invertido. Será que o real papel é fazer aquele teu cliente passar mal? Tem uma frase que eu gosto muito, vou citar o nome do professor André Gustavo. O nosso cliente, no nosso caso, nosso futuro cliente, ele tem que entrar dentro da sala de musculação e principalmente sair dela melhor do que ele entrou. Então nunca pior. Então se eu pensar assim, ó, uma pessoa, aquela comparação que o Adrian gosta muito de usar, a Ferrari e o Fusquinha. A Ferrari o atleta, o Fusquinha a pessoa comum que vem pela saúde, vem às vezes pela estética, mas enfim, esse Fusquinha não vai ter essa mesma capacidade que um atleta aguenta de intensidade. Intensidade ela é muito relativa, então por conhecimento empírico, não, vou jogar muita intensidade, vou jogar muita técnica de treino, vou fazer aquela pessoa sair fadigada, suando, pingando, morrendo, né? De língua para fora. Será que é interessante? A gente sabe que não. Muitas das vezes, para essa pessoa, o mínimo de esforço já é um alto esforço para ela, já é uma alta intensidade. Então, o que para uma pessoa X pode ser muito, para outra pode ser pouco e vice-versa. Então, a gente tem que entender principalmente o nosso papel. Qual que é o nosso papel? Elevar o nível de saúde das pessoas e não baixar o nível de saúde. Vamos dar um exemplo bem legal. Tu pega um médico e no dia que o médico veio treinar contigo, ele tem uma cirurgia. Cara, mas a cirurgia ela é muito minuciosa. Tu vai lá e fadiga, por exemplo, o bíceps dele, o tríceps. Daí na hora de ele fazer uma alavanca da cirurgia, tá com o braço fadigado, tá exausto, tá fadigado. Será que tu entregou o teu melhor pro treino dele? Será que era isso que ele queria? Então o nosso papel dentro de sala de musculação, dentro do ambiente fitness, tem que ser repensado. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Adrian. Adrian, tirando um pouco do meio fitness, pensando em tudo nisso do treinamento, né? Focando fora um pouco da estética, qual que é o real papel do profissional de educação física, além de deixar a pessoa morta? Qual que é o papel pensando na ética do profissional, pensando no cliente e pensando na postura do profissional? Responde aí, Adrian. Pensa aqui comigo. Esporte de alto rendimento. Você tem que entender, se liga nisso aqui, você tem que entender que esporte de alto rendimento e saúde são direções opostas. O atleta de alto rendimento, ele não está ligando muito para a saúde dele ou para a saúde articular. Ele tem que render no esporte. Então a profissão dele é render nesse esporte, independente de qual esporte seja. E falando assim, né, se for fazer uma pergunta pro atleta ali, tu prefere uma lesão ou tu prefere ganhar a Champions League? O que tu acha que ele vai preferir? Eu tô falando de atleta de alto rendimento, tá? Não você que joga aquela peladinha no final de semana só. Eu tô falando de atleta de alto rendimento que depende disso, que é a profissão dele. Se você perguntar pro Ronnie Coleman, pra quem não sabe o que é o Ronnie Coleman, foi o rei, digamos assim, do bodybuilder, que é esse cara aqui. Se tu perguntar pra ele qual que é o seu maior arrependimento, inclusive tem vídeo dele falando sobre isso. Meu maior arrependimento é não ter treinado tão pesado quanto eu deveria. E foi um cara que treinou assim, em alto rendimento mesmo. Não estou entrando em conceito se ele foi bom, se foi ruim, se isso é bom para ele. Não, é a opinião dele, ele queria ter treinado mais forte. Então, pensando em alto rendimento, o nosso papel como profissional de educação física é entregar melhora desse rendimento.
mas você tem que analisar o custo-benefício. Será que para um atleta que está começando agora, um gurizão aí 15, 16 anos, está entrando na base do futebol, digamos assim, que é um esporte muito famoso, será que é interessante dar uma pancada muito grande nele agora e daqui um ano, 2 ele não conseguir treinar mais? Por lesões, por outros vários fatores que pode estar acontecendo, até o mesmo psicológico? Será que ele está preparado para isso? Ou será que é interessante eu pensar na longevidade desse atleta? Então eu tenho que render, sim, a gente tem que pensar no rendimento, porém eu tenho que pensar quanto tempo esse atleta vai conseguir ficar rendendo no esporte dele. Vocês veem que é muito mais complexo do que eu apenas matar o meu aluno. Pô, Adri, mas você está falando então que eu tenho que treinar leve, né? Treinar fofinho, tal, carguinha pouquinho, um pouco amplitude. Longe disso. Tem momento para você entrar com a fase de força, a fase de fadiga, que teu aluno vai chegar morrendo, cansado. Tem um momento, por isso existe a periodização, que nada mais é do que você fazer um planejamento lógico, não é só você pegar e jogar uma série aqui, outra lá, mas pensar no contexto geral que vai melhorar o teu rendimento a curto, médio e longo prazo. Sempre pense no contexto geral. Então agora a minha pergunta vai para o Lucas. Pensando, então que eu falei de alto rendimento e tal, não é interessante que você já viu, tem fases para você exigir muito do teu aluno, tem fases que não. Agora, Lucas, de uma pessoa que normal, que preza pela qualidade de vida, que só quer vir à musculação, talvez a primeira vez, será que eu dar uma porrada muito grande nela, fazer um exercício em alta intensidade, lembrando que intensidade é relativo, né? Para mim pode ser fácil 100 kg, para você pode ser difícil. Então, será que eu tenho que chegar e fazer minha aluna ficar com muita dor, muito fadigada no primeiro treino? Será que vai gerar aderência ela no treinamento? Cara, Lucas, excelente. Responde para mim. Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, né? Então, lembrando, a gente tem os princípios do treinamento. Então, a gente tem o princípio da individualidade biológica, o princípio, como a gente falou, dessa questão da aderência, o princípio da continuidade, né? Então, para a gente dar continuidade nos treinos, a gente precisa de aderência. Se eu quero que o meu aluno, no objetivo final, que o macrociclo, né, pensando na periodização, treine 4 vezes a semana. Será que no primeiro momento que ele entrou na academia, primeiro contato dos treinos dele, eu vou botar ele para treinar 4, 5, 6 vezes na semana? Será que ele vai ter o princípio da continuidade no treinamento dele? E agora vamos pensar no princípio da individualidade biológica. Então eu tô lá com meu pai e com a minha mãe, e esse é um exemplo verdadeiro. Meu pai é mecânico, minha mãe trabalha com idosos, e elas fazem esforços contínuos. Se eu exigir muito do treinamento dele, tanto na frequência, no volume total semanal, ou de carga, intensidade de carga no primeiro momento, onde não teve o princípio da adaptação que precisa ter, então eu acabo tirando um pouquinho, digamos que o desempenho deles nas atividades ocupacionais, que é a fonte de renda. Então vamos pensar o seguinte, meu pai é mecânico, cara, eu vim e arrebentei ele aqui no treino. Pai, agora vamos fazer aqui, ó, até a falha, vai, mais 5, mais 5, mais 5, 10 séries. Bora, seu animal! Bora, animal! Mais 10 séries, mais 5 repetições. Cara, ele sai morrendo. E vou dar um exemplo para vocês. Ele treina 3 dias na semana, tem exercícios, tem grupos musculares que trabalham com baixo volume, moderado volume, no máximo, só que no momento, baixo volume. Sabe o que ele falou para mim? Lucas, eu tô tão fadigado a minha coxa. Sabe quantas séries ele faz de coxa? 6 séries de coxa. É muito baixo. Porém, para ele... séries, Lucas? Só te cortando ali, o que seria 6 séries? Por exemplo, 6 séries de um exercício, vamos pensar o seguinte, ele fez 3 exercícios e cada 3 exercícios ele fez 2 vezes cada um. Então ele fez 2 rodadas de cada exercício. Ou, por exemplo, separei 2 exercícios, eu dividi o agachamento com 3 séries, com 3 rodadas, e o leg press com mais 3 rodadas. Então um total de 6 séries. Só que como que eu contabilizo isso? Na semana. Então se eu der um estresse para ele muito grande na semana, por exemplo, que ele faça 10 agachamentos na segunda, mais 15 agachamentos na sexta, eu garanto para vocês que o resultado, a aderência, a individualidade dele, a capacidade e a demanda dele não vai suportar, principalmente na atividade ocupacional, na atividade onde ele faz o trabalho dele, não vai ter um desenvolvimento muito grande. Então, como o Adrian falou, às vezes a gente pensar no menos, para a pessoa é mais benéfico, é melhor, a aderência vai ser melhor. Então essa é a minha resposta para a tua pergunta. Adrian, então ouvindo tudo isso, qual que é a tua opinião, cara? Antes de eu dar minha opinião, novamente, qual é o papel do profissional de educação física, eu quero trazer para vocês uma coisa bem interessante. Então foca aqui comigo. Eu sei que muitas vezes o profissional de educação física, ele quer impressionar a aluna no primeiro treino, ele quer chegar fadigando e tal, e isso muitas vezes pode estar atrapalhando e fazendo você perder cliente. Por quê? Se eu chego à primeira aluna, eu quero fadigar ela, eu já pego e às vezes vou fazer um agachamento.
Inclusive aconteceu isso esses dias com uma conhecida minha, foi treinar com outro treinador, com as amigas dela. A hora que foi fazer o agachamento, o cara começou a ajudar muito ela nas costas abraçado, que já nem é muito... Muito ético, né? Não digo muito ético, porque tem momento que a gente vai sim ajudar, Sim. envolvendo os braços entre a cintura. Só que tudo tem uma técnica para isso. Mas o problema não foi nem esse. O problema é se eu não conheço a aluna, nunca treinei, não é um atleta, não conheço do rendimento dela, como que eu vou colocar uma carga muito grande, que ela nem faz sozinha, e eu já vou começar ajudando? Não vou conseguir, porque a aluna não vai se sentir bem com isso. Outro ajuste, outro detalhe, né, na real, é o personal vacilão, como o João Moura fala, o grande professor João Moura, vou pegar o bordão dele aqui, do personal vacilão, que é começando a querer apalpar o glúteo. A pessoa tá fazendo lá uma extensão de quadril, chega com a mãozinha lá, plim, plim, tá sentindo o glúteo aí? É o dedo de... Tá sentindo o glúteo aqui? Pô, galera, para com isso, Dedo de isso aí GPS. é ridículo. Ah, tá sentindo a coxa, pega daquela palpadinha na coxa. Não é daí, profissional isso aí, vacilão. galera, é personal vacilão. Isso não tem um próximo vídeo, né, Adriano? A gente Próximo vídeo vai ser isso, derrubar esses personal personagens vacilão. vacilões aí. Sem dúvida. Então você nunca vai chegar dando aquela palpadinha. Ah, deixa eu ver se tá sentindo o peito. Tu vai fazer assim, dá uma apertadinha no peito. Como que é o dá peito? aquela apertadinha, fom, fom. Não, é assim, galera, pelo amor de Deus. Não tô falando que isso acontece, mas no glúteo é direto. Ah, tá sentindo o glúteo, dá aquela palpadinha no glúteo. Galera, não se faz isso de maneira nenhuma. Nem se for a tua namorada na sala de musculação. Como fica o papel do profissional de educação física? Cadê a valorização que a gente vai ter? A galera já tem essa visão por várias coisas que acontecem com os famosos também, não vou citar nome, porém de traição, de coisa na academia e tal. Isso não é o papel do profissional de educação física. Desculpa, mas se você se dói com isso, problema seu que é profissional de educação física. Você que vai ter que se arrumar as normas. Isso é errado e ponto. Concorda comigo, Lucas? Com certeza, cara. Mas isso daí a gente vai falar bem mais no próximo vídeo. Eu quero que vocês, cara, comente aqui a opinião de vocês, porque a gente está comentando também nosso papel profissional, a nossa opinião principalmente. Porém, se vocês querem saber um pouco mais do personal vacilão, o que é denominado esse personal vacilão, e se tu não pertence a essa classe de personal vacilão, né? Pelo amor de Deus, já comenta aqui embaixo. Vai ter o próximo vídeo, então, personal vacilão. Para finalizar agora, o papel de profissional de educação física, como o Lucas já mostrou, é trazer qualidade de vida, trazer saúde, trazer sim melhora da estética, melhora da performance, melhora do rendimento do nosso atleta. E não é para treinar leve, é para treinar pesado, porém dentro. Então, finalizando, né, Lucas? Finaliza o vídeo para nós. Cara, sem comentários, né? Eu acho que a gente já falou demais, né? Eu quero que só que vocês compartilhem esse vídeo para todo mundo que é da área, não só do meio fitness, para todo mundo. Porque todo mundo que é profissional da área precisa entender o papel do profissional. Então é nóis. Segue aqui, ó, Instagram do Adrian e o meu Instagram e ativa o sininho. Nóis. E quem não seguiu é o quê, Lucas? Personal. Vacilão, hein? Não é nem só personal, é vacilão. Vacilão. Ano que vem vai ter o nosso curso de avaliação postural, então Descomplicando a Avaliação 2025 vai ser o melhor curso do Brasil. Então já anota aí e já guarda aquela onça para você entrar, tira ali o dinheiro do cofrinho e bora entrar pra turma ano que vem. Valeu.